Olá meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando a nossa série sobre o juiz das garantias. Hoje eu quero falar para vocês sobre a limitação da produção probatória por parte do juiz, onde o Supremo analisou o artigo 156 do Código de Processo Penal. No artigo 156, o juiz poderia, em tese, ordenar de ofício produção de provas mesmo antes da ação penal e também ordenar diligências para dirimir dúvidas sobre um ponto relevante que ocorra na ação penal. O juiz, o Supremo Tribunal Federal, considerou que essa ordenação de produção de provas antes da ação penal é inconstitucional e a ordenação de diligências para dirimir pontos relevantes quando já está instaurada a ação penal é constitucional, ou seja, é permitida. Vamos entender os argumentos do Supremo. Diz o artigo 156, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, inciso 1, né? Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Para a gente entender por que o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, a gente tem que entender minimamente os dois, digamos assim, sistemas penais, que é o sistema acusatório e o sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo, que é um sistema pré-Constituição de 88, dispunha que não há diferenciação entre o órgão que acusa e o órgão que julga, ou seja, no nosso sistema, o Ministério Público e o Poder Judiciário. No sistema inquisitivo, a função de acusar e julgar poderia ser exercida pelo mesmo órgão. Isso acontecia nos chamados procedimentos judicialiformes, em que o juiz poderia iniciar o procedimento. Hoje, como a gente sabe, desde a Constituição de 88, o artigo 129, inciso 1, a Constituição vai dispor que a ação penal pública é uma competência privativa, é uma atribuição privativa do Ministério Público. Então, a função de acusar é do Ministério Público e a função de julgar é do Judiciário. Então, a gente não está num sistema inquisitivo, a gente está no chamado sistema acusatório, onde há a distinção entre a função de acusar e a função de julgar. Outra distinção é que no sistema inquisitivo, como a intenção é buscar a verdade real, o juiz poderia à vontade produzir provas. Isso não teria nenhuma consequência quanto à análise da sua imparcialidade. Já no sistema acusatório, o juiz só pode produzir provas excepcionalmente, produzir provas de ofício, né? Excepcionalmente, porque quanto mais o juiz é protagonista da ação, digamos assim, mais ele perde na sua imparcialidade. Esses são os dois sistemas. O 156 diz que o juiz é facultado ao juiz de ofício, inciso 1, ordenar mesmo antes de iniciar a ação penal, ou seja, mesmo antes da denúncia, mesmo antes de configurada a opinião delicti do Ministério Público, ordenar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. O Supremo julgou isso inconstitucional. Por quê? Porque viola a imparcialidade e também viola o sistema acusatório. Embora o sistema acusatório exista desde a Constituição de 88, segundo a doutrina majoritária, o pacote anticrime fez questão de frisar isso. E disse no artigo 3º-A, se eu não me engano, do Código Penal, que o nosso sistema é sim um sistema acusatório. Então, o juiz, quando ordena de ofício, sem nenhuma provocação, antes do Ministério Público formar sua opinião delitiva, com o oferecimento da denúncia, ordena a produção de provas, o Supremo considerou que o juiz ele tem interesse, muito interesse, nessa ação penal, o que prejudica a sua imparcialidade. Então, o juiz ele não pode se antecipar à iniciativa das partes, que é o Ministério Público e a defesa, invadindo assim uma função que é própria da acusação. Diz o Supremo que isso contamina a sua imparcialidade nas próximas decisões que tiver que proferir na tutela dos direitos fundamentais. Então, inciso 1 do 156, inconstitucional. E quanto ao inciso 2? Ordenar diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante.
diz o inciso propriamente, determinar no curso da instrução, ou seja, já está oferecida a ação penal, já está formada a opinião delicti do Ministério Público, pelo menos uma opinião delicti inicial com o oferecimento da denúncia, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. O que é que acontece aqui, senhores e senhoras? Teve a denúncia, o juiz considera que essa denúncia está de acordo com o artigo 41 do CPP, tem legitimidade, tem interesse, obedece às condições da ação, existe justa causa, o juiz recebe a denúncia. No curso da instrução tem a produção probatória por parte do Ministério Público e da Defesa. Só que mesmo no curso da instrução, com essa produção probatória, ainda há dúvidas sobre um ponto relevante em que pode ser resolvida com perícia, pode ser resolvida com a oitiva de uma outra testemunha. Pense numa testemunha que foi referida pelas partes, referida por uma outra testemunha que não estava arrolada inicialmente, então se marca uma outra audiência para ouvir essa testemunha é chamada de testemunha do juízo. O Supremo considerou que isso é plenamente possível e encontra-se justificado no poder instrutório do juiz. O que acontece é que, se mesmo com essa produção probatória determinada pelo juiz, o juiz não ficar convencido da culpabilidade do acusado, ele absolve. O juiz não vai ficar querendo produzir provas só para condenar. Ele precisa dirimir um ponto que é relevante para saber se ele vai absolver ou condenar o acusado. Agora, diz o Supremo, essa produção probatória do juiz para dirimir ponto relevante tem que ser complementar às partes. O juiz não pode assumir o protagonismo. Diz o Supremo, o poder instrutório do juiz tem que ser residual, supletivo ou subsidiário, exercido após a atuação das partes, para permitir um juízo seguro, baseado na certeza e que não haja dúvidas quanto à imparcialidade do julgador. É isso. Inciso 1. Ordenar a produção de provas antes de iniciar a execução penal de ofício não pode, é inconstitucional. Ordenar a produção de provas de forma... Aqui é uma interpretação conforme a Constituição, de forma supletiva, residual, de forma complementar às partes para dirimir um ponto relevante, é possível sim, está dentro do poder instrutório do juiz. É isso. Até um próximo episódio.